Nós vamos ler um capítulo inteiro da palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1. Baseado na história de Ana, hoje eu vou falar sobre o caminho da vitória. Nós estamos nos 21 dias do jejum da vitória e eu quero ensinar, mostrar para vocês, baseado na história, no testemunho de Ana, o caminho da vitória. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Se puder colocar na Almeida Corrigida Fiel, fica mais parecida com a minha aqui na leitura. 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu quero que você acompanhe com atenção, porque durante a pregação eu não vou contar a história vai ser contada através da leitura. E eu apenas vou abordar aspectos desse texto que nós vamos ler. 1 Samuel capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Este, o Eucana, tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, e assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto
tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Diga comigo assim: o Senhor se lembrou dela. Continuando a leitura, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. 22. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. Degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Quero só repetir o 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Feche os teus olhos, pede para Deus falar com você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida nesta hora, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa usar este teu servo como instrumento de bênção nas tuas mãos, e que o Senhor venha falar poderosamente com a tua igreja, com o teu povo reunido neste lugar. Fala com o teu povo, meu Pai, é o que eu peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode me ajudar a honrar Jesus, dando para Ele uma linda salva de palmas e glorificando com os teus lábios? Glória a Deus. Vamos lá, eu quero falar hoje sobre a história de Ana. E baseado na história de Ana, eu quero falar sobre o caminho da vitória. Nós estamos nos 21 dias do jejum da vitória. E o nosso propósito nesses 21 dias de jejum e oração é buscarmos vitória na presença do Senhor. Mas eu quero que você entenda que vitória não acontece por um acaso. A vitória na minha e na sua vida
não é uma obra do acaso, não é um acidente. Mas vitórias, bênçãos e vitórias na minha e na sua vida é resultado, é consequência de atitudes corretas que nós temos na presença do Senhor. E a história de Ana é um exemplo de como alcançar vitória. A história de Ana é um retrato de fé. Fala comigo, um retrato de fé. A história de Ana também, além de um retrato de fé, é um retrato de resiliência. Uma mulher que soube se adaptar às situações, às dificuldades, aos problemas, às lutas, aos desafios. Então, além de ser um retrato de fé, a história de Ana é um exemplo de resiliência. E é também um retrato da intervenção de Deus, escute isso, da intervenção de Deus no tempo da angústia. Porque no tempo bom a gente quase nem percebe o quanto a gente precisa de Deus. Nós precisamos de Deus o tempo todo instante. Mas quando as coisas vão bem, Everton, a gente quase não percebe o quanto a gente precisa de Deus. Mas no tempo de angústia, no tempo de dor, no tempo do choro e da lágrima, aí a gente percebe claramente o quanto a gente precisa e o quanto a gente depende do Senhor. E a história de Ana é um retrato desta intervenção de Deus no tempo da angústia. Você leu comigo o capítulo inteiro de 1 Samuel, e você viu a história de Ana. Você percebeu ali que Ana era uma mulher amada pelo seu marido Eucana. Não faltava amor do seu marido para Ana, mas a Ana enfrentava o problema da esterilidade. Ela era uma mulher estéril e também ela enfrentava a provocação constante da sua rival, que era Penina. Diante de tudo isso, Ana vivia em um estado de amargura de alma. Escute isso. Ana vivia num estado de amargura de alma. Mas a Ana, escute essa frase que ela é muito importante e forte. Mas apesar de viver num estado de amargura de alma, Ana transformou a sua dor em oração. Fala comigo assim, Ana transformou a sua dor em oração. Vamos dizer mais uma vez para gravar, fala, Ana transformou a sua dor em oração. Então, como se nós estivéssemos num teatro. Quem já foi no teatro aqui já teve a oportunidade de ver que no teatro tem cenários. E como se nós estivéssemos num teatro, eu quero que você veja o cenário da vida de Ana. O cenário da vida de Ana era um cenário de adversidade. Todo o cenário da vida dela era um cenário de adversidade. E nesse cenário de adversidade, Ana tinha desafios para enfrentar. Primeira coisa que nós encontramos no cenário de adversidade de Ana era a esterilidade que fazia ela ter que adiar o sonho de ter um filho. A esterilidade era um problema, Ana não podia ter filho. 1 Samuel, conforme eu for pregando, você vai colocando os versículos aí. A Ana não podia ter filhos. Você sabe que nos dias atuais, na cultura atual, a mulher não ter filho não é nenhum problema, a não ser que ela sonhe e deseje ter filho. Mas quantas mulheres optam hoje por não ter filhos? Então, na sociedade de hoje, a mulher não é cobrada por não ter filhos, mas nos dias de Ana não. Nos dias de Ana, o valor da mulher era medido pela quantidade de filhos que ela pudesse dar ao seu esposo e à sua família. E Ana era estéril, e por viver numa época em que ser estéril, não ter filho, era um problema para a mulher, a Ana vivia se sentindo humilhada, e muitas pessoas achavam e acreditavam erroneamente que o fato de uma mulher não gerar filhos, aquilo era um castigo de Deus. Não era verdade, era uma ideia equivocada, mas se acreditava nisso, e a mulher vivia uma situação de vergonha por não gerar filhos, porque naquela época, na sociedade,
se acreditava que a mulher, o valor de uma mulher era medido pelo quanto filho ela podia gerar ao seu marido. E Ana era estéril. Quando nós continuamos olhando para o cenário de adversidade, a Ana tinha um segundo desafio, que era a provocação do inimigo. Penina, sua adversária, vivia provocando Ana. Além dela já ter a dor de não poder gerar filhos, a sua adversária vivia humilhando, zombando, provocando Ana e dizendo: olha, eu tenho filhos, você não tem. Eu gero filhos, você não gera. E com aquilo a sua adversária ia causando dor, sofrimento cada vez maior na vida de Ana. E ainda olhando para o cenário de adversidade, Ana ainda tinha o desafio de enfrentar a angústia profunda. 1 Samuel capítulo 1, versículo 7 vai nos dizer que por causa de tudo isso, Ana chorava e Ana não comia. Eu não sei se você já teve algum momento na sua vida de uma angústia tão profunda que você não conseguia comer, você não sentia fome e você só queria chorar. Quantas pessoas passam por isso? Está passando um sofrimento tão grande que a pessoa só quer chorar, não quer comer, não quer sair de casa, não quer fazer nada. E esse era um desafio no cenário da adversidade de Ana. Apresentado esse cenário, a adversidade, os desafios que Ana tinha na vida dela, a Ana, diante deste cenário, escute, ela decidiu tomar algumas atitudes, escolheu ter determinadas atitudes neste cenário que poderiam levá-la à vitória, porque eu disse no começo e quero repetir, escute, vitórias e milagres, bênção nas nossas vidas, não acontecem por um acidente e não são obra do acaso. Quem quer ser abençoado aqui, dá um sinal com a mão. Quem vai alcançar a vitória, levanta a mão bem alto e diga um glória a Deus. Então entenda isso, não vai acontecer por um acaso, não vai ser um acidente. A vitória precisa ser buscada, a vitória precisa ser provocada, a vitória precisa ser alcançada com atitudes que te levam à vitória no meio da adversidade. Então você está na adversidade, você está na luta, você está no desafio, você tem coisas para enfrentar, está difícil, mas você vai ter que ter atitudes corretas, que no meio da adversidade, essas atitudes vão fazer com que Deus te entregue a vitória, com que Deus coloque a vitória nas tuas mãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então veja que Ana chorava, ela sofria, não tinha vontade de comer, ela era afrontada pela sua inimiga, que vivia fazendo ela sofrer ainda mais. Ela era estéril, tinha o sonho de ter filhos, mas não alcançava filhos. Ela era humilhada pela sociedade e tudo mais. Mas Ana teve algumas atitudes que a levaram à vitória. E eu quero chamar a sua atenção para essas atitudes. Primeira atitude de Ana, que no meio da adversidade levou Ana à vitória, é ter sabedoria na adversidade. Fala comigo, ter sabedoria na adversidade. Nos momentos difíceis nós somos levados a ser precipitados, a tomar decisões precipitadas, atitudes precipitadas, a dizermos palavras de forma precipitada. Por isso a primeira atitude que vai te levar à vitória, a primeira atitude que vai fazer com que Deus te tire do cenário de adversidade, te coloca na vitória, é você ter sabedoria na adversidade. Quando nós olhamos o exemplo de Ana, a gente viu que Ana, ela era perseguida pela sua adversária, mas a história nos mostra que Ana não revidou as ofensas de Penina. Penina ofendia, e o nosso instinto é revidar a ofensa. Mas nenhuma vez Ana revidou as ofensas de Penina. Em vez de murmurar ou de brigar, ela suportou o tempo da adversidade e ela colocou o foco dela em Deus. Então entenda isso. Se nós queremos que o Senhor nos leve à vitória, na adversidade tem que ter sabedoria. E nós não podemos
Revidar, a Bíblia fala que não é para pagar o mal com o mal, mas é para pagar o mal com o bem. A palavra de Deus nos ensina que se alguém bater na nossa face direita, não é para devolver o tapa, mas é para oferecer a outra. Então a Bíblia fala que é para a gente orar pelo nosso inimigo, para a gente fazer bem para quem nos faz mal, para a gente ajudar quem nos persegue. E é essa atitude que a Ana escolheu ter quando ela era perseguida por uma adversária. Então veja que Ana, ela não revidou a ofensa e não murmurou, não brigou, mas ela suportou o tempo da adversidade e colocou o foco em Deus. Repeta após mim, fala assim, Ana suportou o tempo da adversidade. Fala bem forte, suportou o tempo da adversidade e colocou o foco em Deus. Então você está passando um momento difícil? Suporta isso. Suporta, aguenta firme. Fala por irmão lado, fala, aguenta firme. Porque isso vai passar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas se você ficar firme, vai passar. E basta você colocar o seu foco em Deus. Não deixe essa situação influenciar sobre a sua vida. Uma outra atitude que levou Ana à vitória, que tirou Ana do cenário de adversidade, que fez ela vencer os desafios e alcançar a vitória. A segunda atitude foi a oração sincera e intensa. Fala comigo, oração sincera e intensa. Então ela, ao invés de revidar as ofensas, a 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer que Ana foi ao templo, foi à casa de Deus e orou silenciosamente. Não é que não pode orar fazendo barulho, mas ela orou silenciosamente porque ela estava angustiada e ela não tinha forças para falar. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico imaginando, porque eu já vi pessoas fazendo isso, a pessoa está tão assim, angustiada, o coração tão apertado, que a pessoa quer falar, mas ela não consegue falar, ela só chora. A pessoa até faz aquela careta e o lábio fica tremendo. Já aconteceu isso com você alguma vez na vida? De você querer falar e não conseguir, as lágrimas correm nos olhos e você vai tentar falar alguma coisa e os lábios ficam tremendo e só sai o gemido da sua boca, dos seus lábios por causa do sofrimento. E assim era Ana, ela queria orar, ela foi orar, mas ela não tinha forças para falar por causa da angústia do teu coração. Mas ela foi no templo e orou silenciosamente. Ela movia apenas os lábios, derramando toda a tua amargura e a tua tristeza diante de Deus. Olhe para mim. Às vezes a gente perde tempo de ficar reclamando dos problemas. E a gente fica choramingando com as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não pode conversar com alguém ou com algumas pessoas sobre os nossos problemas. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente fica falando com todo mundo, com todos a respeito do nosso problema, vai lá nas redes sociais e escreve um textão desse tamanho, reclamando dos problemas, como se a rede social fosse fazer alguma coisa por você. As pessoas vão ver, algumas vão orar, mas outras vão rir de você por causa do seu problema, e escrever na rede social, ficar reclamando com os outros, não vai mudar a história e não vai te trazer a vitória. Ana não tinha rede social, por isso ela não escreveu, talvez. Mas o fato é que ela também não ficou reclamando com os outros. Ela foi na casa de Deus e buscou aquele que pode mudar a história. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Você pode dizer glória a Deus bem forte? Então a gente vai vendo as atitudes de Ana que levaram Ana à vitória. Ela agiu com sabedoria na hora da adversidade e ela orou com uma oração sincera e intensa e derramou a alma na presença de Deus. A terceira atitude de Ana que levou ela à vitória foi o respeito e a honra ao sacerdote. Diga comigo, respeito e honra ao sacerdote. Quando ela estava orando e ela estava ali só mexendo os lábios e não saía som da boca dela, o sacerdote estava sentado atrás de um pilar no templo, olhando aquela mulher de longe. E a Bíblia diz que o sacerdote erroneamente, equivocadamente, chegou à conclusão de que ela estava embriagada. Ele achou que ela estava bêbada.
E o sacerdote se levantou da cadeira dele, foi até Ana, que estava amargurada, orando, chorando, derramando a alma e o coração diante de Deus. O sacerdote foi até ela e chamou a atenção dela, deu uma bronca nela, dizendo assim: até quando, mulher, você vai continuar se embriagando? Até quando, mulher, você vai ficar bebendo? Perceba que, sem merecer, ela foi repreendida pelo sacerdote como se estivesse embriagada. Mas, apesar da injustiça, ela se dirigiu ao sacerdote com respeito, chamando o sacerdote de meu senhor. E, além disso, ela honrou o sacerdote, dizendo que era sua serva. Então, ela tinha motivo para ter brigado com o sacerdote. Ela tinha motivo para ter ficado magoada com o sacerdote, para ter ficado brava, porque o sacerdote foi injusto com ela. Teve um julgamento equivocado, chamou uma mulher amargurada que estava chorando na casa de Deus e na presença de Deus, de bêbada, de embriagada, mas ela, mesmo na injustiça, ela respeitou o sacerdote, ela honrou o sacerdote, e essa atitude também, unida às outras, levou Ana a alcançar a vitória que ela precisava na presença de Deus. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então ela teve sabedoria na adversidade, ela orou sincera e intensamente, com sinceridade e com intensidade, derramou a alma na presença de Deus e respeitou e honrou o sacerdote. E a quarta coisa que eu percebo nesse texto é que na sua oração Ana faz uma aliança com um propósito diante de Deus. Eu até deixei de propósito o meu pedido de oração do jejum da vitória. Eu tenho dito para vocês que eu entreguei esse papel, não que Deus dependa de um papel para a gente, para nos abençoar, não que Deus dependa de eu escrever para que Ele saiba o que eu preciso. Escrever no pedido de oração é para que você tenha propósito naquilo que você está buscando diante de Deus, para que você não seja como muitas pessoas que chegam diante de Deus ou diante do sacerdote aqui para receber oração, e nem a própria pessoa sabe o que quer. Quando a gente não sabe o que quer, Deus não nos abençoa, mas quando nós chegamos diante de Deus com um propósito, nós estamos dando um passo importante para sermos abençoados. E esse pedido é para que você tenha propósito nesta busca de 21 dias. E você percebe que Ana, quando foi no templo orar, ela chorou amargurada, ela não conseguia sequer pronunciar palavras, mas Ana, escute, Ana sabia muito bem o que ela queria. Ela tinha propósito, ela tinha um propósito claro no coração. Ana estava chorando, amargurada, sofrendo de angústia, ela estava com dor, passando lutas, ela estava no templo orando, e a oração dela tinha o objetivo: Senhor, que o Senhor me cure, que o Senhor abra a minha madre, que o Senhor me dê um filho homem. Propósito, objetivo, ela sabia o que queria, e ela então faz uma aliança com Deus. A Bíblia vai nos dizer que Ana fez um voto: se recebesse um filho, ela o daria ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ou seja, se o Senhor me der um filho, que é o meu sonho, meu maior desejo é ter um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver o filho para o Senhor e vou continuar sem filho. Se você não parar para pensar, você não vai entender o quanto que isso é forte. Porque o maior sonho daquela mulher era ter um filho, Larissa. Você está com o bebezinho no colo aí? O maior sonho dela era ter um filho. E agora ela fala para Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou ser tão grato para o Senhor que eu vou pegar o meu maior sonho e eu vou devolver para o Senhor, não vai ficar para mim. Você tem ideia de como que isso é forte e profundo? O desapego da coisa mais valiosa e mais preciosa para entregar para Deus. A gente fica aí brigando, querendo se justificar para entregar coisa mínima para Deus, para abrir mão de umas coisas que são tão pequenas. E essa mulher fez um voto dizendo: se o Senhor me der a maior bênção da minha vida, essa bênção não vai ficar para mim, eu vou devolver para o Senhor. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então são atitudes que levaram Ana à vitória. Aí quando Ana tem essas atitudes corretas, essas atitudes que poderiam levar à vitória,
começou a acontecer uma virada na vida dela. Começou a acontecer uma virada na história da vida dela, e a vitória chegou. Primeira coisa que aconteceu, o texto que nós lemos diz que houve uma intervenção de Deus. Você quer uma intervenção de Deus na sua vida? Você precisa ter as atitudes corretas, as atitudes que vão te levar à vitória, as atitudes que vão trazer a vitória de Deus para a sua vida e vão fazer Deus intervir em seu favor. 1 Samuel capítulo 1, 19 e 20, vai dizer que Deus se lembrou de Ana e ela concebeu e teve um filho chamado Samuel. Quero que você levante a sua mão, eu vou profetizar na sua vida agora. Assim como Deus se lembrou de Ana, nesta manhã, Deus está se lembrando de você. Ana orou por muito tempo, mas naquele dia a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Você está orando há muito tempo e eu quero profetizar na sua vida e declarar que nesta manhã, Deus está se lembrando de você. Quem crê, diga um glória a Deus e aplaude a Ele bem forte, com bastante alegria. Começou a virada na história de Ana, na vida de Ana. A vitória começou a chegar quando Deus, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Ela ficou grávida e ela teve um filho homem e colocou o nome de Samuel. Mas olha uma outra coisa interessante. Houve uma mudança primeiro no estado emocional e na fé de Ana. Porque após orar e confiar, fala comigo, orar e confiar. Porque não basta só orar, tem que orar e confiar, tem que orar e acreditar, como aquela antiga história, aquela velha história do povo que estava orando, pedindo chuva, porque não chovia fazia muito tempo, estava uma seca, marcaram um culto especial com jejum para pedir a Deus que mandasse chuva. E aí um garotinho foi com guarda-chuva, aquele sol de rachar, e todo mundo começou a brigar, você é doido, menino, olha o sol que está, e você veio com guarda-chuva, por quê? Ele falou, porque a gente veio orar para pedir chuva. Ninguém veio preparado para a chuva, só ele. O que é isso? É orar com fé. Não é só orar, tem que orar acreditando que vai acontecer. E a palavra do Senhor diz que após orar e confiar, após orar e acreditar, Ana levantou-se, comeu. Lembra que ela não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada? Mas quando ela termina de orar, ela tinha tanta certeza que Deus tinha abençoado ela, que agora mudou tudo. Ela se levanta, ela come, e o seu semblante não era mais triste. A vitória começou no coração antes de se manifestar no físico. Fala comigo, a vitória começou no coração antes de se manifestar no físico. Aí eu me lembro que na ressurreição de Lázaro, Jesus disse para a irmã do Lázaro, se você crer, você verá a glória de Deus. Primeiro a gente crê, primeiro a gente acredita, e depois a gente vê a bênção. E Ana foi assim, primeiro o milagre, a vitória começou no coração dela. Quando ela recebeu no coração a bênção, ela não tinha visto nada, nada tinha mudado ainda, não tinha barriga crescendo, não tinha nada acontecido, mas ela, dentro dela, no coração, ela tinha certeza de que Deus já tinha olhado para ela, que Deus já tinha estendido as mãos para abençoar. Então ela tira a tristeza, coloca a alegria, ela para de chorar e enxuga o rosto, ela se levanta, come e vai para casa feliz, porque ela tinha fé e certeza que estava abençoada por Deus. E eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã e você que está nas redes sociais, eu não sei como você chegou aqui esta manhã, mas eu quero dizer, pode colocar o riso de alegria no teu rosto, pode encher o teu coração de paz e de alegria, porque o Senhor já está te abençoando nesta manhã. Diga um glória a Deus aí bem forte, põe a mão na tua cabeça e diga, eu recebo esta palavra profética, em nome de Jesus, glória a Deus. Então a vitória começa no coração antes de se manifestar no físico. Creia no teu coração, e quando você for embora, você vai ver a vitória com os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Mas a Ana também, ela fez uma outra coisa que nos ensina. Ela foi fiel ao voto que ela fez. Ela foi fiel ao voto que ela fez. Ana cumpriu sua promessa, entregando Samuel ao Senhor. Ela não foi egoísta com a bênção que ela recebeu. 1 Samuel 1, 27 e 28. Eu me lembro, né, tem hora que eu vou falar o nome das filhas da Teodora e eu confundo uma com a outra, mas eu sei bem quem é.
né? E se eu errar aqui, elas não vão ficar bravas comigo, né? Mas a Thaíris, todos eles lá estavam passando um momento difícil financeiramente, com bastante restrição, muita restrição. E a Thaíris estava sem emprego. E ela, sem ninguém saber, ela fez uma oração a Deus, parecendo a Ana. Ela fez sozinha uma oração para Deus, vendo aquele momento difícil da casa, o momento difícil da família, eles com uma série de privações, de dificuldades. Ela foi lá sozinha, falou com Deus e falou para Deus assim, ó, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der um emprego, eu vou entregar o meu primeiro salário ao Senhor. Mas o dinheiro era o que eles mais precisavam. Eles estavam passando privações, dificuldade, e o dinheiro, o salário ia trazer um alívio para eles. Mas ela sozinha fez a oração e falou, se o Senhor me der um emprego, eu vou entregar o meu primeiro salário ao Senhor. Aí assim como aconteceu com Ana, Deus se lembrou da Thaíris. Abriu uma porta do emprego nos próximos dias. Ela orou, poucos dias depois Deus abriu uma porta de emprego. E ela não contou nada para ninguém, trabalhou o mês inteiro. Quando chegou o final do mês, recebeu o salário. Veio aquele dinheiro que ia ajudar em casa, que ia ajudar na família. Mas ela tinha feito o quê? Um voto com Deus. E a Bíblia fala assim, ó, é melhor que você não faça voto. A Bíblia não manda você fazer voto, não é que é proibido. Mas não é a Bíblia fala, é melhor que você não faça voto. Mas se fizer voto, que cumpra. E quanta gente faz voto com Deus e depois que é abençoado deixa de cumprir o voto. Eu vou terminar a história dela, não esqueci. Mas eu me lembro de uma outra pessoa que fez um voto igualzinho da Thaíris. E aí, ela começou a trabalhar tipo assim, Andressa, você trabalha com um negócio de departamento social, né? Departamento pessoal. Então me ajuda aqui se eu estiver errado. A pessoa tem um período lá de 30 dias que fecha o pagamento. Aí a pessoa começa a trabalhar faltando 4 dias para fechar o pagamento. Ela vai receber, não vai? Mas ela vai receber o quê? Os dias trabalhados. A pessoa fez um voto com Deus, e aí ela trabalhou 4 dias, recebeu uma merrequinha. Aí quando ela chegou em casa, ela conversou assim com a mãe, ela falou assim, ó mãe, eu falei que ia dar o primeiro salário é esse aqui. Foi lá e entregou para Deus. Você acha que ela cumpriu o voto com Deus? Não, está enganando Deus. Na hora de pedir, falou uma coisa. Mas não esperou receber o primeiro salário para cumprir o voto. Então a gente faz voto com Deus e não cumpre. A gente promete as coisas com Deus e não faz, porque na hora que chega a bênção é tão gostosa. Você imagina a Ana? O sonho dela era ter o filho. O desejo dela era aquele filho. E agora o filho chega e ela prometeu, ó, quando o Senhor me der o filho homem, eu vou dar ele para o Senhor. Mas aí agora ela está sentindo o cheiro do bebê. Ela está com o bebê no colo. Ela está amamentando o bebê e o bebê chora com ele. O bebê olha nos olhos dela e eu não tenho certeza, porque ela só entregou ele quando ele foi desmamado. E agora o bebê olha para ela nos olhos e vai falar, mamãe, só quem é mãe sabe como que é gostoso você ver um bebê olhar para você e falar, mamãe. E aí ela está ali sentindo o calor, o amor da criança. Você pensa que no coração dela, o coração dela não desejou ficar com aquele bebê? Você acha que a Thalia talvez não tenha sentido no coração o desejo de ficar com aquele salário? Aí, tá vendo como eu confundo tudo? Thaíris, obrigado. A Thaíris não ficou com desejo no coração de ficar com aquele salário, mas fez um voto para Deus. E quem faz voto com Deus tem que cumprir o voto, se quer viver com vitória. Não faz voto, não precisa de voto para alcançar a vitória. Mas se fizer o voto, que cumpra. Aí a menina Thaíris foi lá, aí todo mundo em casa falou, que legal, recebeu o primeiro salário, já fizeram até planos lá, vai no mercado, aquilo. Ela falou, não mãe, não pai, eu fiz um voto com Deus, e eu disse para Deus que ia levar o meu primeiro salário para o Senhor. E ela pegou, colocou o salário inteiro, fez questão de fazer em dinheiro, não fez Pix não. Ela pegou o salário inteiro, colocou dentro do envelope e colocou aqui no altar. E Deus tem sido fiel e provido a cada uma das necessidades da casa deles e da vida deles. São pessoas simples como a gente, mas Deus cuida. Deus supre cada necessidade e abençoa. Mas ela foi fiel no voto que fez ao Senhor.
E Ana também, ela quando o nenê foi desmamado, ela pegou aquele bebê bonito, aquele bebê que olhava nos olhos dela e falava mamãe, aquele bebê que ela sentia o cheirinho, que ela trocava de roupa, aquele bebê que ela abraçava e abraçava ela. Ela pegou agora, ele já não era mais bebezinho, já estava um pouquinho maiorzinho, ele leva ela lá no templo, ela leva ele lá no templo, chega diante do sacerdote e diz: o senhor lembra que eu estava aqui orando? E o Senhor me abençoou quando eu estava orando, então era por esse menino que eu orava, mas eu prometi para Deus que eu ia devolver, entregar esse meu filho ao Senhor, e eu estou aqui, sacerdote, entregando o meu bebê para Deus. E entregou o filho nas mãos do sacerdote, e ela não sabia, mas esse filho que ela entregou para o Senhor, se tornou o maior sacerdote da história de Israel. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte, com alegria? Então houve a intervenção de Deus, Deus se lembrou de Ana, ela mudou o estado emocional, porque a vitória começa no coração antes de se manifestar no físico, e ela foi fiel ao voto, fiel naquilo que ela prometeu para Deus. E o resultado, olha o resultado da vitória. Observe comigo, quando a gente vai ler no texto, que Ana viveu a honra após a humilhação. E é isso que Deus faz, Deus muda a nossa história. Deus, ele tem o poder de mudar, transformar a tristeza em alegria, de transformar a doença em saúde, de transformar a derrota em vitória, de transformar o fracasso em sucesso. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero que você creia e acredite que Deus tem poder para mudar essa história, Deus tem poder para mudar esta situação, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele é poderoso. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21 vai nos mostrar que Deus honrou Ana publicamente. E ela não apenas teve Samuel, mas ela teve outros filhos e outras filhas. Aquela mulher que era envergonhada e humilhada pela sociedade, porque naquela época eles consideravam que a mulher que não gerava filho era uma vergonha. Agora esta mulher foi tão abençoada por Deus e honrada por Deus, que ela saia na rua, ela entregou o filho dela no templo, mas ela não saía na rua de mão vazia não, ela saía na rua carregando 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, e eles, mãe, segurava na saia dela e puxava ela, e ela toda feliz e orgulhosa, aquele monte de filho que o Senhor deu para ela, porque o Senhor honra aqueles que confiam nele, aqueles que buscam nele. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? E o capítulo 2 de 1 Samuel mostra que Ana cantou, fez até um cântico de exaltação ao Senhor. Aquela mulher que era triste, angustiada, que tinha uma angústia grande no coração, agora ela está tão feliz que virou compositora. E agora ela escreve um hino de louvor ao Senhor nosso Deus. Chega em casa e lê o capítulo 2, o hino que Ana escreveu. E nesse hino, Ana cantou um hino de louvor, reconhecendo que Deus levanta o pobre do pó e que Deus exalta os humildes. E eu quero declarar nesta manhã que Deus está te exaltando, que Deus está exaltando você, tirando você da vergonha, da tristeza e da dor e colocando você no lugar da vitória. Dá um glória a Deus e diga: eu recebo esta palavra, e aplaude o Senhor bem forte, com bastante alegria. Glória a Deus. Então eu quero concluir esta palavra dizendo: a vitória de Ana nos ensina que a oração fervorosa, fala oração fervorosa, acompanhada de paciência, porque a gente tem que orar com fervor e tem que ter paciência de esperar o tempo de Deus. A oração fervorosa, acompanhada de paciência e de confiança e entrega de propósito a Deus, pode transformar a maior amargura, o maior problema, em uma vitória que dura para sempre. Eu não sei o que você está passando e por quanto tempo você passou, mas Deus quer te dar hoje, nesta manhã, uma vitória. E uma vitória que não vai ser passageira, uma vitória que vai durar por todos os dias da sua vida. Fique em pé no seu lugar. Não lute com as armas humanas, brigando com Penina, brigando com os problemas, não. Lute com as armas espirituais, em oração em casa e em oração no templo. Ana orava em casa. Ana, acredito que muitas vezes orou andando pela rua. Quem ora em casa aqui?
E quem aqui já orou andando pela rua? Eu acredito que Ana orava na casa dela e ela também orava andando pela rua. E nós alcançamos muitas vitórias orando em casa e andando pela rua. Mas perceba que tem muitas vitórias que a gente só vai alcançar orando no templo, no culto, na casa de Deus, na presença de Deus. E essa vitória que Ana orava por muito tempo em casa, andando pela rua, ela alcançou essa vitória o dia que ela foi no templo, e no templo ela orou. Então a gente tem que orar em casa, continua orando em casa, e você vai receber muitas vitórias orando em casa, fala amém. Quando você estiver andando pela rua, ore andando pela rua, e você vai receber muitas vitórias orando, andando pela rua, ou sentado na condução, no ônibus, no trem, né, Andresa? Lá no trem, orando, falando com Deus. Já chorou no trem orando? Quantas vezes ali no trem sentiu a presença de Deus? Você vai receber vitória orando, andando pela rua, sentado no ônibus, sentado no trem. Mas eu quero que você entenda que você não pode desprezar a casa de Deus e o culto, porque tem vitória que Deus vai te entregar aqui nesse lugar. Tem vitória que Deus vai te entregar quando você estiver na presença do Senhor, reunido com os teus irmãos, prestando culto a Deus em adoração. E no meio da adoração é a hora que Deus vai decidir abrir os céus e liberar aquela vitória sobre a sua vida. E assim foi com Ana. Mas eu coloquei você em pé para mim terminar, e eu vou pedir se a Carol puder vir aqui cantar um louvor para a gente, o que Deus pôs no coração dela. Mas eu quero terminar ensinando um segredo de vitória. Mas eu tenho que perguntar para você, você quer que eu te entregue um segredo de vitória? Que eu te revele um segredo de vitória? Escute, não é o único segredo, mas é um segredo. Além desse tem outros, mas não é o único, mas é um segredo. Você quer mesmo que eu te revele isso? Então você tem que olhar nos meus olhos, não pode nem piscar, igual eu falo para os visitantes aqui. Escute. 1 Samuel capítulo 1, 17 ao 20. Põe aí, Júnior, para a gente. 1 Samuel 1, do 17 ao 20. Ó. Então respondeu Eli. Quem que era o Eli mesmo? O Eli era o sacerdote. Então respondeu Eli. O Eli disse para Ana: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fez. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos, disse ela para o sacerdote. Ache a tua serva. O sacerdote tinha acabado de chamar ela de bêbada. E ela fala para o sacerdote o quê? Que eu sou tua serva. Ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. É até o 21 que eu falei, né? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Continua. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Digam glória a Deus bem forte. A mulher que era estéril, a mulher que sofria por causa disso, agora ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E o 21, mais um só, o 21 lá. E subia aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. O primeiro segredo que eu quero te mostrar, observe, que para ter vitória sobre a esterilidade, a bênção de Deus sobre Ana veio através da palavra declarada pelo sacerdote. O sacerdote declarou que o Senhor conceda o desejo do teu coração. E após o sacerdote declarar a palavra de vitória sobre a vida dela, a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Foi após o sacerdote declarar a bênção que o marido namorou com ela, e que ela concebeu, e que ela deu à luz a um bebê homem, e colocou o nome dele de Samuel. Você pode dizer um glória a Deus? E para terminar aqui, ó, 1 Samuel 2, 20 e 21.
Agora, Ana já tinha um bebê, o bebê já cresceu, já desmamou, ela já entregou o filho no templo para o Senhor, já não era mais dela, ela já entregou para Deus, mas olha o que aconteceu, ela ia todo ano lá. Todo ano ela ia para sacrificar, para prestar culto ao Senhor, e sempre levava uma roupa nova para o filho dela. E aí, logicamente, ela passou a ter amizade com o sacerdote, conversar com o sacerdote. E olha o que aconteceu. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, que é Ana, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Segura aí, volta lá de novo, ó. Ele subia no templo, o Eucana com a Ana. Aí o sacerdote chegava, se prepara aí, Aline, se prepara aí. O sacerdote chegava, tem um pessoal orando para isso, ô glória. O sacerdote chegava no marido da Ana, que esse aqui é o marido da Aline. E abençoava ele, declarando e dizendo: o Senhor te dê descendência desta mulher, o Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor. O sacerdote declarava essa bênção sobre a vida do marido de Ana e consequentemente sobre Ana. Vai recebendo aí, Aline, glória a Deus. E aí ó, o 21 o que aconteceu, ó, 21 o que aconteceu, visitou pois o Senhor a Ana, e concebeu, ficou grávida de novo, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você vê que agora ela ficou grávida 5 vezes, isso, 5? Não, mais 5 agora, mais 5, não, é verdade, é 6, mas eu quero dizer assim, agora ela ficou mais 5 vezes, mas por quê? Porque o sacerdote declarou a bênção sobre a vida dela. Qual o segredo que eu quero te contar? Olha aqui, ó, estou revelando um segredo de bênção para você. Todas as vezes que alguém estiver nesse altar pregando, não importa se é o pastor Wagner, se é a pastora Sueli, se é o pastor João Batista, se é o pastor Rildo, se é a pastora Luciana, se é a pastora Rosália, se é a pastora Zoraide, se é a pastora Cida, se é um pastor convidado, todas as vezes que alguém estiver nesse altar pregando, está aqui como sacerdote do Senhor. A unção de Deus está sobre a vida da pessoa que Deus colocou aqui no altar. E todas as vezes que uma palavra sair da boca do sacerdote, não despreze, creia. Todas as vezes que o sacerdote falar para você, põe a mão na cabeça, você põe a mão no coração, você coloca. Porque através da vida do sacerdote, Deus vai operar milagres na sua vida e Deus vai te trazer vitória. E eu só quero pedir que você estenda as tuas mãos assim e feche os teus olhos. E eu vou terminar esse culto te abençoando. Vou terminar esse culto te abençoando. Faz assim com as mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra nos ensinou muitas coisas preciosas. E a última lição que nós aprendemos é que pela palavra declarada pela boca do sacerdote, o Senhor abençoou Ana. E pela palavra declarada pela boca do sacerdote, o Senhor abençoou o Teu povo. E agora, em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, na condição de pastor desta igreja, que hoje tem a palavra, eu quero abençoar a tua igreja. Ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Ninguém vai sair da live de mãos vazias. Mas eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, que assim como o Senhor se lembrou de Ana, Ele está se lembrando de você agora. E assim como o Senhor mudou a história de Ana e a abençoou, trazendo sobre ela honra, alegria, paz e vitória, o Senhor está te honrando agora. E o Senhor está te abençoando. A vitória que Ana buscou por muitos anos, o Senhor entregou nas mãos dela. E a vitória que você tem buscado diante do Senhor, Ele está entregando agora nas tuas mãos. Põe a mão na tua cabeça com muita fé e declara assim: eu creio nesta palavra profética e eu recebo agora a minha bênção em nome de Jesus. Só adore ao Senhor por um instante enquanto a pastora Sueli vem aqui. Glória a Deus.
Vai adorando.